Beleza, pessoal. Então, a primeira parte da nossa aula foi basicamente para tratar da apresentação, né, do teorema do impulso. Teorema muito importante. Então, a gente definiu o impulso, definiu o que é quantidade de movimento de uma forma separada para depois mostrar que, na verdade, as duas grandezas estão relacionadas por um teorema muito importante. O que ficou então de aprendizado da aula passada é que se você quer aumentar a quantidade de movimento de alguma coisa, então você vai precisar de impulso sobre esse tal objeto. Beleza. Lembrando, né, que eu parti da segunda lei de Newton para demonstrar o teorema do impulso, tá? Então eu vou mostrar aqui hoje uma segunda forma pouco conhecida no ensino médio para a segunda lei de Newton, tá? Que na verdade foi a proposta original de Newton. Primeiro ele chega nessa relação que eu vou te mostrar, para depois chegar naquele F igual a ma. A gente fez o caminho contrário. E a aula de hoje tem como centro, tá, a análise de fenômenos em função dessa tal forma da segunda lei de Newton que eu vou apresentar para vocês. Bacana. Então olha só. O teorema do impulso está aqui, olha. O impulso mede a variação da quantidade de movimento de um sistema. Lembrando que aqui estamos lidando com uma grandeza que é vetorial. Tá, vamos dar uma desmembrada nisso aí. A gente aprendeu que impulso é força multiplicada por intervalo de tempo. Lembrando, galera, que essa força aqui é a força média, né? Eu já discuti isso com vocês. É a força de impacto média sobre um tal corpo, tá? E aí, se eu passo o ΔT dividindo, nós chegamos na forma que eu citei para vocês da segunda lei de Newton, tá? Ok, então aqui essa equação está me dizendo que a força é igual à razão entre a variação da quantidade de movimento num tal intervalo de tempo. Então, força é a taxa de variação temporal da quantidade de movimento. Essa é a tal segunda lei de Newton. E, galera, esta expressão que eu estou te mostrando aqui, ela consegue explicar uma série de fenômenos bem bacanas e que cai bastante nas provas. É o que a gente vai começar a fazer agora, tá certo? Eu vou pegar essa equação para interpretar alguns fenômenos com vocês. Ó, o primeiro deles. Se você quer, por exemplo, isso foi muito utilizado, tá, na engenharia bélica, na era dos canhões. Se você quer, por exemplo, um canhão de longo alcance, bem, você tem que ter o projétil saindo com muita quantidade de movimento, né? Porque a quantidade de movimento é proporcional à velocidade. E claro, né? Quanto mais velocidade na, na, na projeção aqui, na injeção do projétil, o alcance vai ser maior. Ok. Então eu quero longo alcance? Sim, eu quero muita quantidade de movimento, tá? Então, por exemplo, uma maneira de fazer isso, tá? Se você tem uma certa quantidade de pólvora, ou seja, você não vai mudar a quantidade de pólvora ali dentro do canhão. Uma maneira de fazer isso é prolongar o tempo de ação da força. Olha aqui, olha para a forma de cima. Tem duas maneiras de você variar a quantidade de movimento. Você pode mexer na força, né? Que depende aí da quantidade de pólvora, e do tempo de ação dela. Então, se você coloca um canhão, por exemplo, com um cano mais longo, tá? Então, o tempo de ação da explosão dos gases é maior. Então, veja, se você aumentar esse ΔT, né, o aumento do ΔT automaticamente faz aumentar o outro lado da igualdade, né? Ok? Então, suponhamos que a força média da explosão seja fixa, seja um valor constante, tá? É claro, a gente está pensando em um valor médio aqui. Então, se eu prolongo o tempo de ação, eu prolongo a variação, desculpa, eu aumento a variação na quantidade de movimento. Isso quer dizer que a bala sairia com mais velocidade. Então, se uma questão te perguntar assim, olha, faz diferença no alcance
de um projétil, usar um canhão de cano curto ou de cano longo com a mesma quantidade de pólvora faz diferença, tá? Talvez você pensasse que só a quantidade de pólvora fosse relevante, e não, tá? A extensão do canhão vai ser importante e pode ser explorada dentro desta equação, tá ok? Então, isso é também um pouco trivial, né? Imagina você empurrando um carro que está enguiçado. Se você prolonga o tempo de ação da força, por quanto mais tempo, né, você permanece aplicando força, o carro vai ganhando cada vez mais velocidade, isto é, ganhando cada vez mais quantidade de movimento. Tá ok. Agora, vamos para uma segunda leva de fenômenos aqui. Cama elástica. Olha, aqui basicamente nós vamos discutir por que é tão diferente colidir contra algo duro e contra algo mais macio, né? Então essa é a discussão em foco aqui agora, tá? Por que a colisão contra uma parede rígida, contra um chão mais rígido, é bem mais dolorosa do que a colisão contra algo que é flexível? Bem, essa expressão da segunda lei de Newton ajuda a compreender isso daí. Olha bem, agora vamos pensar o seguinte: a relação entre força e intervalo de tempo. Galera, se você prolonga o tempo, o ΔT, tá? Para uma mesma variação da quantidade de movimento, a relação força e tempo, agora eu quero que você olhe para a relação força e tempo. São grandezas inversamente proporcionais quando o ΔQ é constante. Tá, presta bem atenção. Se alguma coisa vai cair de uma certa altura, galera, e vai bater no chão, por exemplo, a variação na quantidade de movimento vai ser a mesma. Por quê? Porque o corpo vai ao repouso. Imagina você num carro a 80 quilômetros por hora. Quando você bate, você vai para o repouso. Então, o que eu quero que você agora abra sua mente é para imaginar situações onde você tem uma velocidade e vai chegar ao repouso. Foca nisso, tá? Esse cara aqui, olha, ele tem uma tal velocidade e quando bate na cama elástica, ele vai ao repouso, tá? Ele pode fazer isso de duas formas, ou colidir contra algo macio ou contra algo mais duro, tá? Veja que colidir contra algo macio ou contra algo mais duro não vai mudar a variação na quantidade de movimento, tá? Então, você, numa colisão, analisando a colisão de um carro, analisando um objeto caindo de uma certa altura, enfim, analisando alguma coisa que vai chegar ao repouso, a variação da quantidade de movimento vai ser a mesma, tá? Porque você vai chegar ao repouso. Por isso que é a mesma. A questão é, eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso fazer isso num tempo mais curto ou num tempo mais longo, tá? Então, veja só, se você, lembrando, galera, que para o caso do canhão, F era constante, tá? Então, agora a análise muda. Agora eu estou supondo que o ΔQ é constante, tá? Eu estou analisando outro tipo de situação agora. Então, quando o ΔQ for uma constante, a variação no tempo e a força serão grandezas inversamente proporcionais. Então, por que cair em cima de uma cama elástica não produz lesões? Porque você prolonga o tempo de ação da força, isto é como se você fosse sendo parado aos poucos. Para você ser parado aos poucos, isso requer uma força média menor. Vamos ver outros exemplos, tá? Por exemplo, um lutador sabe, tá? E eu vou colocar sabe e eu vou te mostrar uma foto disso acontecendo. Nesse dia aqui deu ruim, né? Mas essa técnica aqui, para quem luta boxe, por exemplo, ou qualquer esporte de luta, sabe que se você joga o rosto para trás, tá? Olha aqui a relação, tá? Variação do momentum. Momentum aqui é quantidade de movimento. O soco tem uma tal velocidade e vai a zero quando atingir o rosto.
Tá certo? Então, a mão tem quantidade de movimento e ela vai a zero. Beleza. Esse soco ele pode entrar de duas formas. Com o cara que está recebendo jogando o rosto para trás, e aí ele prolonga o tempo de ação da força, né? Ele prolonga o tempo de ação. Consequentemente, a força média que ele recebe é pequena. Porque, galera, seja na situação A, seja na situação B, a variação da quantidade de movimento da mão que dá o soco é a mesma. É a mesma. Lembrando, essa situação é bem fácil de prever. É quando você está analisando alguma coisa que vai chegar ao repouso. Tá? Agora, na primeira situação, o cara firmou o rosto. Bem, aqui ele vai sofrer muito dano. Né? Mesmo a variação da quantidade de movimento sendo a mesma, aqui o tempo de impacto vai ser bem curto. E a força, então, média, lembrando que a gente sempre raciocina em cima de força média, a força média vai ser grande, tá? Então, ou você faz o tempo grande para a força média ser pequena, ou você escolhe o contrário, tempo pequeno e força maior. Fica aí a dica, olha, sempre que você desejar que seja pequena a força de impacto, e galera, quando é mesmo que nós falamos de impacto? Quando alguma coisa vai ao repouso, tá? Então, sempre que você desejar que a força média de impacto seja pequena, prolongue o tempo de impacto. Olha um outro exemplo disso aí, que já caiu no Enem, inclusive, né? O airbag. O airbag serve para isso. Então imagina lá, o carro sem airbag e o carro com airbag. Os dois a 80 km por hora, os dois com a mesma massa. Se o carro colide, ele vai ao repouso. A quantidade de movimento vai variar da mesma forma? Vai, porque vai de 80 km por hora a zero. Agora, por que que uma colisão com o airbag sendo acionado, ela praticamente não é letal ou provoca danos muito menores? Porque você vai ser parado aos poucos. É a situação A aqui, ó. É a ideia da situação A. Você prolonga o tempo de impacto e a força média vai ser menor. Fica a dica aqui de novo, ó. A variação da quantidade de movimento sendo a mesma, força e tempo, né? Você pode mexer nas duas coisas aqui de forma inversa, tá? Como está sendo explorado aqui de forma talvez mais clara, tá bom? Isso, galera, quando a quantidade de movimento for a mesma. Então, lembrando, tá aqui a dica, olha, é quando você vai tratar de impactos. Deixa eu dar uma outra dica que as meninas não vão saber muito disso não, tá? Mas os meninos, na época da infância, lembram mais sobre isso. Quando você pula de um muro, por exemplo, ou pula de uma árvore, ou pula de um lugar qualquer, né? As meninas não costumam brincar muito assim, né? Pular de lugares mais altos. Mas quando você pula, você intuitivamente flexiona os joelhos. Ninguém, quando está caindo de uma dada altura, vai firmar os joelhos. Por que que não? Quando você flexiona os joelhos, você prolonga o tempo de ação do chão sobre você, né, da força de impacto sobre você. É a ideia da situação A de novo. A variação da quantidade de movimento é a mesma se você firma os joelhos ou se você flexiona. Você vai chegar ao repouso. E aí você tem duas opções. Se você firmar o joelho, o tempo de impacto é pequeno e a força média é grande. Se você prolongar o tempo de impacto, a força média é menor, tá? Uma bailarina, por exemplo, prefere fazer sua apresentação num piso de madeira que cede do que em cima de um porcelanato que não cede nada praticamente. É por isso que é bem mais cômodo, né? Um tipo de apresentação como esta, que eu acabei de citar, num piso de madeira, tá bom? Então fica aí, tem vários fenômenos, várias situações que nós podemos explicar pela relação força-intervalo de tempo como grandezas inversamente proporcionais, quando a variação da quantidade de movimento for a mesma. Galera, então vamos lá. Ficou claro a ideia aqui do que eu quis discutir? Todo mundo conseguiu
compreender, a situação do canhão, ela é diferente das outras que eu discuti, tá? Lá no canhão eu queria dar mais quantidade de movimento. Nos outros casos que eu citei, do lutador, airbag, cama elástica, em todos aqueles, a intenção é minimizar a força de impacto. Lá no canhão, a força de impacto depende da quantidade de pólvora. O que você pode fazer lá é prolongar a ação daquela força. E aí colocando com um canhão mais longo. Se ficou alguma dúvida, escreva no chat aí sobre aquilo que a gente acabou de discutir aqui, que a gente comenta, tá bom? Então isso aqui é um campo muito vasto para o Enem, tá? Trabalhar em cima dessa segunda lei. E aí a gente vai lá resolver uma questão sobre exatamente isso, tá? Então olha só, inclusive agora eu vou fazer conta para você ver a diferença, tá? Entre por que é tão diferente, né? Colidir contra algo macio ou colidir contra algo duro. Uma xícara vazia cai de cima da mesa de uma cozinha e quebra ao chocar-se contra o piso rígido. Se essa mesma xícara caísse da mesma altura, isso aqui tem um significado, da mesa da sala e ao atingir o piso se chocasse contra um tapete felpudo, ela não se quebraria. Baseando-se nessas informações, responda: por que no choque com o piso rígido a xícara se quebra e no choque com o piso fofo do tapete, não? Galera, apesar disso aí ser uma situação corriqueira, antes dessa aula, você não tinha nenhuma teoria que explicasse isso. Eu acredito que ninguém saberia explicar tecnicamente, estou falando de explicação técnica, tá? Ó, por que que quebra quando cai no piso rígido e por que que não quebra quando cai no piso macio, tá? E a resposta técnica não é, claro, porque o tapete é macio, tá? Não é exatamente disso que a gente está falando. De uma explicação balizada numa teoria, tá? Até então, você não tinha nenhuma explicação para isso. É a segunda lei de Newton que vai te dar essa explicação. Então, bora lá ver como é que funciona. Como é que você daria? Isso aqui é uma questão aberta, claro. Mas como é que seria, então, a discussão disso aí? Você vai escrever a segunda lei de Newton nesta forma, tá? E explicar em cima do seguinte contexto. Olha, como cai da mesma altura, galera, a variação na quantidade de movimento é a mesma. Porque quando a xícara chega próxima do chão, onde ela vai colidir, seja no tapete, seja no piso rígido, ela vai estar com a mesma velocidade e vai chegar a zero, porque ela vai sofrer um impacto. Então a variação na quantidade de movimento é a mesma. Então você vai escrever, olha, para uma mesma variação na quantidade de movimento, força e tempo são grandezas inversamente proporcionais. É claro que você deve lembrar, deixa eu voltar aqui, ó. Lembre-se sempre, tá? Como é a força de impacto? Ó, a força de impacto é sempre assim. Ela começa pequena, tá? Ela vai a um pico máximo e depois decresce. Isso aqui num intervalo curtíssimo de tempo, tá? Mas as forças de impacto, em geral, são assim, tá? Agora, lembrando que a gente está sempre raciocinando em cima da força média, né? Como eu já discuti nesse caso aqui com vocês. Tá bacana? Então, beleza. Então, veja bem, a, a variação na quantidade de movimento, ela vai ser a mesma, se a xícara cai em cima do tapete ou no piso rígido, mas aí a força média de impacto é que vai mudar, tá? Por quê? Né? Porque o piso macio prolonga o tempo de impacto. Se você prolonga o tempo de impacto, é como você sendo parado aos poucos, e isso requer uma força média bem menor. Mas aí, o interessante desse exercício, é por isso que eu o coloquei aqui, é porque a letra B te pede para fazer conta. Será que você saberia? Né? Será que você poderia fazer uma estimativa da força média, mostrando que de fato elas são muito diferentes, e isso explicaria a quebra da xícara contra o piso rígido e o fato dela não se quebrar contra o piso macio? Vamos ver como é que faz isso? Então a questão tinha a letra B. Fala assim: olha, suponha que a xícara caia sobre o tapete e pare sem quebrar.
Admita que a massa da xícara seja de 0,10 kg, que ela atinja o solo com velocidade de 2 metros por segundo e que o tempo de interação do choque é de 0,5 segundos. Qual a intensidade da força média exercida pelo tapete sobre a xícara? Então, para a colisão com o tapete, a estimativa é que ela demorasse aí meio segundo para chegar ao repouso. Aí depois a questão continua. Qual seria essa força média, se o tempo de interação fosse de 0,010? Bem menor, tá? Bem menor. Isso aqui simularia, esse tempo de 0,010, simularia a colisão com o chão. Então, bora lá? Tem uma boa questão de física aqui para a gente fazer. Então, vamos lá, galera. Primeira coisa. Quando você vai resolver questão de quantidade de movimento, eu falei disso na aula passada, primeira coisa é você adotar o seu sentido positivo, porque você está mexendo com uma grandeza que é vetorial. Tá bom. Então, bora lá. Olha, a xícara vai cair de uma certa altura, vai chegar no chão e vai receber uma força de impacto, então ela vai receber um impulso vertical para cima. Bacana. Já dá para prever uma coisa, eu tenho que calcular um impulso negativo, porque o impulso é contrário ao sentido que eu adotei. Professor, poderia colocar positivo para cima? Sem nenhum problema, tá bom? Então, bora lá. Outro detalhe importante, pessoal, na hora que você vai mexer com a análise de quantidade de movimento, o que te interessa é o que você tinha antes do impacto e o que você vai ter depois do impacto. Mas o antes e o depois tem que vir com a palavra imediatamente. Não perca isso da sua mente. Eu quero saber o imediatamente antes e o imediatamente depois, tá bom? Então eu vou usar uma terminologia aqui bem específica. O QA é para falar quantidade de movimento antes da colisão. E o QD é para falar quantidade de movimento depois da colisão. Então tá. A quantidade de movimento antes da colisão é vertical para baixo, porque a xícara caía, né? Então ela é positiva. E quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Aqui eu coloquei VI de velocidade inicial, tá? Eu poderia colocar VA de velocidade antes da colisão. Ok. A massa da xícara é 0,10 e disse o enunciado que a velocidade antes do choque era de 2 metros por segundo. Fazendo essa conta, você vai achar que antes de colidir contra o piso, a quantidade de movimento da xícara era de 0,2 kg vezes metro por segundo. Beleza. Galera, qual é a quantidade de movimento imediatamente após a colisão? Zero. A xícara vai ao repouso. O exercício te garantiu isso também. Ele falou, considere que a xícara colide com o chão e pare. Tá? Então, o QD é zero, porque ela fica em repouso após a colisão, não tem nem que fazer conta aí. E aí a aplicação do teorema do impulso. Olha o quão importante é o teorema. Impulso mede variação na quantidade de movimento. O impulso, este impulso aqui, é que foi responsável por fazer a quantidade de movimento ir de 0,2 para zero. Então vamos lá. O que é a variação? É a quantidade de movimento após a colisão menos a quantidade de movimento antes da colisão. QD menos QA. O QD é zero, o QA é 0,2. Beleza, achei meu impulso negativo, como eu tinha falado, de menos 0,2 newton v segundo. Bacana. Vamos calcular a força? Veja, é a segunda lei de Newton na forma que eu te expliquei hoje que vai te garantir isso aí, né? Você aprendeu que impulso é força vezes intervalo de tempo, né? Impulso é F vezes ΔT. O impulso você acabou de calcular, menos 0,2. A força média é o que você quer saber. E disse o enunciado que a xícara vai demorar meio segundo para parar. Fazendo essa conta, 0,2 dividido por 0,5, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, ou seja, contra o tapete, ela recebe uma força média de menos 0,4 newtons. Agora, galera, eu vou te mostrar, e o exercício, claro, pediu para fazer isso, né? Qual seria a força de impacto contra o chão rígido, onde o tempo de interação cai para 0,010 segundos, tá? Então, bora lá? Bem, explicação é a mesma.
adota o sentido positivo, a xícara cai, ela sofre uma força de impacto e para. Tenho que fazer aquela mesma conta, então é só repetir. Olha, a quantidade de movimento antes, claro, vai continuar a mesma coisa, né? A quantidade de movimento depois fica a mesma coisa, vai ao repouso, tá? O impulso mede a variação da quantidade de movimento, mesma ideia, e você vai achar, claro, o mesmo impulso de novo. Professor, mas é o mesmo impulso? É, galera, porque a quantidade de movimento está variando da mesma forma. O que muda é a força, tá? Então, como é que fica o cálculo da força? Impulso é F delta T, vezes, né, delta T. Agora, veja bem, o impulso vale 0,2, né, o módulo dele. O tempo de interação agora é de 0,010. Tá? Então, fazendo essa conta, é dividir 0,2 por 0,010. Transforme-se em potência, para ficar mais fácil. Olha aqui, 2 10 a menos 1, e aqui embaixo fica 1 10 a menos 2. Fazendo essa conta, você vai achar 20 newtons vertical para cima. Galera, uma força muito maior, hein? 50 vezes maior. Galera, 50 vezes maior. Porque ela era 0,4, né? Quando colidiu contra o tapete. Então, você agora já sabe explicar tecnicamente. Eu não te contei só sobre teoria, fiz questão de colocar uma questão numérica. Você agora já sabe explicar tecnicamente por que é tão diferente colidir contra algo macio e colidir contra algo rígido, duro, né? A explicação, né? A explicação, vou voltar aqui, ó, só para a gente encerrar essa parte. A explicação está dentro da segunda lei de Newton, tá? Onde mostra a relação força e tempo, força média e tempo sendo inversamente proporcionais, quando a variação na quantidade de movimento é a mesma. Sendo redundante, em geral, você vai utilizar esta relação bem específica que eu estou citando aqui agora, né, de tempo e força sendo relações inversas, quando você está analisando o impacto de alguma coisa que vai ao repouso. Bacana? Bem, até então tá ok? Tá claro as ideias? Alguém quer perguntar alguma coisa? O chat aqui tá ok, sem perguntas. Você pode explicar também por que fazemos mais força para correr na areia? Deixa eu pensar. Sim, de certa forma sim, porque você tem uma variação na quantidade de movimento e o tempo, né, de interação do pé com o solo vai mudando, né? Sim, tem uma relação, claro, nesse caso também. Beleza, vamos aqui agora para uma outra parte bem importante agora, para falar sobre forças internas e forças externas, para chegarmos então num teorema de conservação, tá? O mais importante ainda está por vir, tá? Então você já aprendeu uma coisa bacana aí, né? Como explicar por que é tão diferente colidir contra algo mais rígido ou contra algo mais flexível. E agora a gente vai entrar num teorema de conservação. Primeiro, vamos falar de forças internas e externas. Essa parte aqui é bem importante, tá? Então vamos lá. Imagina que você tem 3 cargas. Vou falar de carga elétrica porque essa interação é bem conhecida para vocês. 3 cargas. Galera, eu sempre tenho a escolha de falar o seguinte: o meu sistema é aquilo que eu quero estudar. Se eu quero estudar só a carga 1, então a carga 1 é o meu sistema. Tudo que não é a carga 1 são agentes externos, tá? Então essa é uma linguagem técnica aqui para a coisa. Então tá. Por exemplo, essas cargas aí, elas promovem entre si forças de repulsão, né? Por exemplo, aqui é a força que um aplica em dois, ó. Força que um aplica em dois. Força de repulsão. Por sua vez, interação por terceira lei de Newton, né? Se um repele dois, dois repele um. Tá aqui a força
que a carga 2 faz na carga 1, tá bom? Então, são forças de mesma intensidade, tem mesma direção, mas tem sentido contrário. Eu vou usar o cor aí para fazer menção a pares, ação e reação, tá bom? Vamos lá. Essa força amarela é a força que 3 aplica em 2. Mas pela terceira lei de Newton, eu tenho F4, que é a força que a carga 2 aplica na carga 3. Tá? Então, o índice aqui não é nem para falar da carga, tá? A gente vai usar as cores aqui para falar dos pares. Tá? F3 e F4 são as forças trocadas entre a carga 3 e a carga 2. Agora, o vetor branco vai falar das forças trocadas entre carga 1 e carga 3, tá? Forças de ação e reação. Até aí tudo bem, né? Todo mundo sabe fazer isso. A questão é, galera, se eu vou estudar, por exemplo, só as cargas 1 e 3. Então, 1 e 3 é meu sistema. Carga 2 é agente externo. Professor, mas o que de tão importante tem nisso tudo? Vamos lá. Olha para o seu sistema. Eu estou chamando esse sistema de sistema A. Existem forças que se cancelam aqui dentro do sistema, e não individualmente, em corpos? Tem. Se você somar as 4 forças, F6 cancela com F5, concordam? A soma vetorial sobre o sistema, hein, galera? Por que F6 cancela com F5? Porque são forças de mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário. Sobra alguma? Sobra 2 e 4, que são forças cuja origem é externa. Olha aqui. Qual é a origem de F2? Essa força, ela não nasce dentro do sistema. Ela tem origem fora. Então, a gente pode dar nomes aqui da seguinte forma. Ó. Força 5 e força 6 são forças internas. Elas nascem dentro do próprio sistema. F2 e F4 são forças externas, cuja origem é externa ao meu sistema. Agora, olha o que eu vou te mostrar. O meu sistema não é A mais, meu sistema agora é B. Eu quis estudar as 3. Agora eu vou te pedir aí, soma para mim todas as forças presentes no seu sistema. Ou soma para mim, vetorialmente, claro, né? Todas as forças que compõem o seu sistema. Quanto que vai dar essa soma? 0. Por quê? F3 cancela com F4. F1 cancela com F2. F5 cancela com F6. E, galera, a discussão aqui é força resultante sobre o sistema. É isso que é relevante. Então, aprendeu? Olha aqui. Quando tem agente externo, vai ter força resultante. Nesse caso, olha aqui, quando era o sistema A, né? Eu tenho F2 e F4 como forças externas. Elas não se cancelam no meu sistema, tá? Então, o meu sistema estaria sujeito a uma força resultante. Quando eu coloco todo mundo no saco, não tem força resultante mais. E adivinha, hein? Quando não tem força resultante mais, o impulso resultante é 0. Não tem como, sobre um sistema de corpos, você me falar, ó, professor, a força resultante é 0, mas o impulso resultante não é 0. Isso não acontece, até pela forma matemática. Vamos ver isso? Principal teorema do nosso conteúdo. Agora eu vou falar do princípio de conservação da quantidade de movimento. Daqui a pouco eu explico a animação aqui. Vamos lá. Galera, se num sistema só atuam forças internas, isso vai ser um raciocínio que você vai ter que fazer sempre. Lembra das minhas cargas, porque vai te ajudar. Tá? Lembra, quando só são 2 dentro do meu sistema, tem resultante, porque sobra uma carga externa que interage com o meu sistema.
Tá? O detalhe é que a minha carga externa interage com o meu sistema. Tá? Agora, quando eu junto todo mundo no mesmo saco, não sobra resultante. Não tem força resultante. Tá? Então, se num sistema só atuarem forças internas, e você já sabe descrever aqui para mim a diferença de uma força interna de uma externa, se não sabe ainda, deixa no chat aí. Então, a resultante das forças externas é nula, ou a força resultante sobre o sistema é zero. Tá? E o que de implicação isso traz? Bem, se não tem força resultante, galera, não tem impulso resultante. O impulso total é zero. Por quê, professor? Por causa disso aqui, ó, deixa eu te mostrar. Vamos relembrar por que o impulso seria zero numa condição de força resultante zero. Olha aqui, só há impulso resultante quando eu tenho força resultante. Se esse termo zerar, galera, esse termo vai ter que zerar automaticamente, tá bom? Então, posto isto, o impulso total vai ser zero. Lembrando que quando eu falo de total, eu estou falando sobre o sistema, tá bom? Isso quer dizer que o delta aqui é zero. Ah, por quê, professor? Porque você aprendeu, o delta aqui vai ser zero. Porque você aprendeu que impulso mede variação na quantidade de movimento. Não foi o que você aprendeu? Se isso é zero, o delta Q, olha de quem? O delta Q do sistema vetorial, hein? Vai ser zero. Você vai aprender isso melhor. Então quer dizer que o Q final menos o Q inicial dá zero, né? Porque delta Q é Q depois menos Q antes, ou Q menos Q zero, tá bom? E se essa subtração dá zero, isso quer dizer que o Q antes é igual ao Q depois, e isso é uma constante. Está aqui a lei de conservação, tá? Então, a quantidade de movimento, galera, por que que é, agora eu vou dizer mais uma vez, por que que é uma grandeza tão importante na física? Porque é uma grandeza que se conserva sobre tal situação. Que tal situação é esta, professor? Quando só atuarem forças internas. Então, se você está numa situação que só atua força interna, a quantidade de movimento vai conservar. Tá? E deixa eu te mostrar 2 exercícios para tentar ficar mais claro esta situação. Antes, deixa eu comentar aqui a situação tão manjada do canhão e do projétil. Tá? Você já aprendeu, né, que, olha aqui, que o tamanho do cano aqui vai ser importante, né, para variar mais a quantidade de movimento da bala, enfim. Mas não pensa nisso agora, não. Pensa no seguinte. Se você vai analisar só a bala, tem agente externo? Tem. Quem seria o agente externo? O canhão. Né? Se você está colocando só a bala como sistema, existe um agente externo que interage com o seu sistema. Agora, se você mete o canhão no saco, ou seja, canhão e bala fazem parte do meu sistema, os dois corpos, né, são parte de um sistema só, então não tem força resultante, tá? Por quê? A força que o canhão faz na bala é a mesma força que a bala faz no canhão. As forças aqui são de ação e reação e se cancelam dentro do sistema. Não tem força resultante no sistema. Tem força resultante na bala? Tem. Tem força resultante no canhão? Tem. E no sistema? Não, no sistema não tem. Se você está analisando os dois, né, de forma conjunta. Isso vai explicar, né, por que, que o canhão recua no sentido oposto àquele que a bala é projetada. Né? A bala é projetada para a direita e o canhão vai para a esquerda. Por que isso? Para que haja conservação na quantidade de movimento. A quantidade de movimento é um vetor. Então, o vetor para a direita da bala tem que cancelar o vetor para a esquerda. Mas por que cancelar? Antes da explosão, quanto valia a quantidade de movimento do sistema? Zero, estava parado. Nossa, professor, essa parte é difícil. É uma teoria um pouco mais difícil, porque ela é vetorial. Mas você vai chegar lá, tá? Então, canhão e bala estavam parados. Se é zero antes, tem que ser zero depois. Olha aqui, galera. Olha para cá, ó.
Se é zero antes, tem que ser zero depois. E eu não estou falando aqui de partes individuais. Eu estou falando do sistema. Então, se é zero antes, tem que ser zero depois, o vetor da bala tem que cancelar o vetor do canhão. É por isso que o canhão tem que ir no sentido oposto, tá? Tem que ir no sentido oposto, para que haja conservação da quantidade de movimento. Vamos ver isso? Vamos começar com um exemplo fácil e a gente vai subindo aí nos exemplos. Antes, deixa eu ver aqui, tá tudo ok? Bacana. Então, se quiser perguntar alguma coisa sobre essa parte, tá? Essa parte é bem importante. Não fique com dúvida aqui. Então, vamos lá. Primeira dica que eu quero te dar. Galera, numa colisão, você pode assumir que só atuam forças internas. Dica quente aí, tá? O ensino médio vai tomar isso como uma realidade, porque na prática, em fenômenos reais, isso é bem uma verdade, tá? Tipo assim, existe uma parcela de aproximação, sim, mas as forças mais importantes serão internas, tá? Então, numa colisão, você tá lá analisando uma colisão, então lembra, só vai atuar força interna. Opa, você sabe que nesse contexto a quantidade de movimento vai conservar, tá? Então já começa por aí. E eu estou analisando uma colisão, né? Aqui está a avó do garoto andando de patins e vai pegá-lo em repouso. Vai acontecer uma colisão? Claro, claro que vai acontecer uma colisão. Agora eu quero te fazer uma pergunta aqui. Seria possível? Será que seria possível? E não é, a gente pode pensar isso como hipótese. Será que haveria possibilidade de, após a colisão, a senhorinha voltar? Impossível. Por quê, galera? Sempre compara o antes com o depois. Antes da colisão, a quantidade de movimento do sistema estava para a direita. Então é impossível, depois da colisão, a quantidade de movimento ir para a esquerda. Por quê? Porque neste contexto vai haver conservação na quantidade de movimento. Então vamos ver como é que isso vai ser feito. Ó, a massa da avó do garoto é de 80 quilos. Ela está com uma velocidade imediatamente antes da colisão de 6 metros por segundo. O garoto tem massa 40, mas está parado. E aí fica a dica: quem é o seu sistema? Você vai colocar os dois. Por que, professor, que eu vou escolher os dois como meu sistema? Porque depois eles se movem juntos. Outra dica quente: se depois da colisão os corpos se movem juntos, você é obrigado lá no início a colocar os dois como sistema. Tá bom? Então vamos lá. Quanto é o que do sistema antes da colisão? Bem, como o garoto está parado, eu não preciso nem de colocá-lo na minha análise, porque a quantidade de movimento dele é zero. Mas na prática eu vou somar, né, a quantidade de movimento da vovó com o do neto. Na prática é uma soma de vetores, hein, galera? Soma de vetores, tá? Se o garoto tivesse para a esquerda e com velocidade, você teria que colocar a quantidade de movimento dele negativa, tá? Então tá. Ó, a massa da avó é 80 e sua velocidade é 6. Tá bom. Então, quanto vale a quantidade de movimento do sistema? 480 quilogramas vezes metro por segundo. Galera, se é isso antes, tem que ser isso depois. Tá? Olha que bacana. O valor antes é 480 e outro detalhe. Vou escrever aqui. Vai valer a pena. Deixa eu escrever aqui. Aliás, depois que eu terminar, eu escrevo, eu só vou comentar. É 480 horizontal para a direita. Tá? É importante falar isso. 480 horizontal para a direita. Então, depois tem que dar 480 horizontal para a direita. Tem que dar a mesma coisa. O que o exercício quer saber? Com que velocidade a senhorinha vai se mover depois da colisão? Galera, olha a amplitude dessa teoria. Você consegue prever valor de velocidade depois de uma colisão. Você não tinha nenhuma teoria que te poderia dar essa resposta até então, tá? Então vamos ver?
que é o Q depois? O Q depois é a soma das massas, eu tenho dois corpos unidos se movendo juntos com uma velocidade v. Bem, mas se o Q antes deu 480, o Q depois vai ter que dar também. Eu já meto aqui, ó, 480 é do que eu tenho antes. Soma das massas, 80 com 40, então V é 480 por 120, 4 metros por segundo de velocidade. A gente vai discutir isso ainda, tá? Sobre conservação, se conservou ou não a energia, tá? Vamos falar disso é só na aula que vem. Por enquanto, você está aprendendo sobre em qual contexto a conservação da quantidade de movimento. Galera, ficou tranquilo aqui? Esse exercício é bem introdutório, tá? Leandro, Oi. vai ser a velocidade da senhora e da criança depois que vai ficar 4, né? Exato, é porque eles se movem juntos, tá? E bem Beleza. interessante a observação da Inara, galera. Este é o exercício mais comum de quantidade de movimento. Por que é o mais comum? Porque quando você coloca uma colisão de dois corpos que antes estavam em movimento, dá uma contaiada grande, tá? Daí dá conta para valer. E você sabe que não é muita ideia do pessoal do Enem. Nem na época daqueles vestibulares mais tradicionais era muito comum, tá? Se você for vasculhando aí, você vai achar poucos exercícios tentando analisar a colisão frontal de dois corpos, porque dá muita conta. Eu vou fazer um com vocês, mas dá muita conta. Então, como esse é o contexto mais fácil, tá? Mas ele. E assim, se o aluno sabe esse caso, ele acaba tendo condição de pular, dar o salto para os demais. Claro que isso não vale para quem vai fazer vestibular militar, né? Para quem vai fazer vestibular militar, aí vai cair colisão frontal de dois corpos opostos, né? Beleza? Mas esse exemplo da senhorinha aqui é bem bacana porque ele vai te ajudar a decifrar aí uma série de outros, tá? Bem, para fechar a aula de hoje, eu resolvi se dar UFS. Muito massa essa questão, tá? Muito legal. A figura mostra um corpo de massa M. Isso aqui, galera, pode, por exemplo, ser uma simulação para prever destroços de um meteorito, por exemplo, tá? A figura mostra um corpo de massa M se deslocando no plano do papel com velocidade de 3 metros por segundo. Se num determinado instante o corpo se parte em 3 pedaços iguais, o pedaço 1 sairá com velocidade igual a quanto? Olha bem, antes de te dar a aula sobre impulso e quantidade de movimento, você não tinha nenhuma teoria para te ajudar nisso aí. O corpo se movia, ele se parte em 3, numa suposta explosão interna, e o cara está me pedindo para calcular a velocidade disso aqui. Parece difícil, né? Parece. Mas você vai ver que não é não. Vamos lá. Primeira coisa. É sempre importante você lembrar, eu estou comparando o imediatamente antes com o imediatamente depois. Vamos por partes aqui. Primeira coisa, o exercício me fala que esse pedaço aqui, né, se movia com velocidade de 3 metros por segundo. Detalhe, galera, aqui aconteceu uma suposta explosão. Concordam? Alguma coisa aconteceu, tipo, um projétil foi colocado ali no corpo para ele explodir. Nesse tipo de contexto, de novo, só forças internas. E o que você aprendeu na aula de hoje? Ó, vou voltar lá. Não esqueça essa frase aqui, ó. Se num sistema só atuam forças internas, o que antes do sistema vai ser igual ao que depois do sistema. Bacana. Então, resumindo, colisão e explosão. Você vai ficar atento. Se for colisão, forças internas apenas, explosões a mesma coisa. Tá bom? Agora, te dar uma dica aqui. O exercício não foi tão a fundo não, mas eu vou comentar isso. Galera, a quantidade de movimento é uma grandeza que se conserva em módulo, em direção e em sentido. Alguém pode pensar, talvez, do exercício da senhorinha, que só o valor numérico é que conserva. Não, 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 tá? Não é só o valor numérico.
é o valor numérico, a direção desse valor numérico e o sentido desse valor numérico. Por isso que eu disse que é impossível a senhorinha voltar, tá? É impossível a senhorinha voltar. Porque se o neto dela fosse um neto mega pesado, mesmo assim, o máximo que ia acontecer é bater e ficar no repouso, tá? Voltar aqui, se o garoto aqui, se os dois se movem juntos após a colisão, tá, galera? Não tô pensando, tô pensando assim, a velhinha pode acontecer dela bater e voltar, aí beleza, foge do contexto que eu analisei. Eu tô analisando o contexto dela agarrar o neto, tá? Aí não tem como ela voltar. Beleza. Então, foca nisso. Conserva em módulo, conserva em direção, conserva em sentido. Bacana. O que antes é igual. Opa, deixa eu até corrigir isso aqui, ó. O que antes é igual ao que depois. Eu coloco aqui depois, antes de postar para vocês, mas tem que colocar setinha aqui, né? Que antes é igual ao que depois, não apenas em módulo, mas em vetor. Não vou colocar para não perder tempo. Bacana. Por que eu estou chamando tanto a atenção disso aí? Galera, olha o antes. O antes é isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui o antes é isso aqui. Tem quantidade de movimento horizontal? Não. Só tem quantidade de movimento na vertical. Professor, o que isso quer dizer? Se só tem quantidade de movimento na vertical antes, só vai ter na vertical depois. Professor, mas o corpo 2 e o corpo 3 está indo na horizontal. Beleza? São partes individuais. Mas isso quer dizer o quê, galera? Quem sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que se a quantidade de movimento horizontal era zero antes, ela vai ter que ser zero depois, o que na prática quer dizer que a quantidade de movimento do corpo 3 vai ter que cancelar a quantidade de movimento do corpo 2. Tá? Se você somasse o Q do corpo 3 com o Q do corpo 2, ia ter que dar zero. Veja, o exercício poderia te perguntar isso na teoria, tá? O exercício nem te pediu sobre isso, não. Mas é zero a soma de Q2 com Q3. Vou repetir por quê. Porque antes da explosão não existia quantidade de movimento na horizontal. Se não tinha antes, não pode ter depois. Não pode ter depois no sistema. Partes individuais, claro que pode ter. Bacana. Posto isso, vamos lá lembrar do corpo 1, né? Quanto era o que antes da explosão? Era a massa M, Mzão do cara, do corpo que se move, vezes essa velocidade que era de 3. Né? Vai ficar calculado assim, ó, 3 Mzão. Você não sabe quanto que é Mzão? Bacana. Mas o exercício me disse que partiu, olha aqui, em 3 pedaços iguais. Quer dizer que a massa é igual. Galera, e aí uma observação importante pelo que eu falei, né? Se as massas são iguais, a velocidade de 3 é igual à velocidade de 2, tá? Inclusive. Por quê, professor? Porque a quantidade de movimento de 3 tem que cancelar a quantidade de movimento de 2, porque não pode existir quantidade de movimento horizontal. Bacana. Então, agora, vamos lá. O que depois do corpo 1? Por que eu estou pegando só o corpo 1? Porque eu já sei que Q2 com Q3 dá zero. Por isso. Tá vendo? Mas o exercício, apesar de não ter pedido, é tão importante você saber disso? O Q2 e o Q3 eu já sei que somado dá zero. Não preciso nem te colocar aqui. Então, o Q do corpo 1, tá? É o Q na horizontal. Desculpa, é o Q da vertical. Então, o valor 3M tem que se conservar. Se era 3M antes, vertical para cima, tem que dar 3M depois, vertical para cima. Então, vamos botar isso aqui, ó. Tô botando 3M aqui, tá? Na quantidade de movimento só do corpo 1, já te expliquei por quê, tá? Eu poderia fazer assim também, ó. Poderia fazer assim também, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. E depois de 1, só para você entender que e depois de 1, botar tudo num pacotão só, olha aqui. Vale a pena falar disso aqui?
Deixa eu botar um parênteses aqui. Olha aqui. Deixa eu chegar para o lado aqui. Depois eu formato direitinho antes de passar para vocês. Mas olha bem. Então, ó, o que depois do corpo 1? Mais o que depois do corpo 2? Mais o que depois do corpo 3? Vamos lá. Então, ó, o que depois do corpo 1, mais o que depois do corpo 2, mais o que depois do corpo 3, que é o meu sistema, tem que dar quanto? Tá? Somando tudo. Somando tudo, tem que dar 3m vertical para cima. Tá? Tem que dar 3m vertical para cima. Lembrando que Q2 somado com Q3, 0. Tá? Por isso que vai sobrar o QD1 aqui. Tá? Beleza. 3m. E aqui, olha, lembrando, né, que eu estou analisando a conservação da quantidade de movimento na vertical. Tá? Então, deixa eu só voltar para a condição original para não confundir depois. Então tá aí, ó. Porque depois do corpo 1, a massa dele, quanto é a massa dele? M sobre 3. Não foram, o corpo não foi partido em 3 partes iguais, né? Então, a massa do corpo 1 é M sobre 3, do corpo 2 também, do corpo 3 também, tá? E aí, galera, só mais um detalhe de explicação de bastidores sobre o que eu falei aqui. Na prática, quando você está trabalhando quantidade de movimento, você trabalha assim, somando tudo em X, depois somando tudo em Y. Eu já te expliquei que a soma em X dá zero. A soma em X dá zero, só sobra a soma em Y, tá? E a soma em Y tem que dar 3m, tá? Por isso que é só a velocidade do corpo 1 que está aparecendo aqui. Beleza, vou poder simplificar M com M, então tá aí, ó, 9 metros por segundo é a velocidade disso aqui. Então veja, olha, conta pequena, mas uma teoria que consegue explicar fenômenos bem complexos, né? Um fenômeno altamente complexo que pode ser explicado com uma teoria relativamente simples. Bacana, galera, na aula que vem colisões, tá? E aí a gente consegue fechar essa parte sobre impulso e quantidade de movimento. Então, bacana, até a nossa próxima aula. Então, valeu!